Nunca ninguém foi tão grande ao se fazer pequeno. Mestre Jesus, Mestre Sananda, Yeshua Ben Pandira, Mestre Issa. Dificilmente o ser humano aqui na face da terra vai andar sobre ela sem ter ouvido falar no Mestre Jesus. Dificilmente alguém vai pisar na terra sem sentir o poder que é o Mestre Jesus aqui no planeta Terra. Até porque Mestre Jesus é o governador desse planeta, desse e de outros, mas desse em especial, um lugar de provas e expiações. Mestre Jesus está de frente, nos auxiliando nas nossas maiores provas reencarnatórias, porque viver não é fácil. Jesus, sabendo dos nossos desafios, é claro que ele vai nos acompanhar. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Mestre Jesus e sobre o poder dele na nossa vida. Será que ainda falar de Jesus tem alguma importância? Será que cultuar a Jesus tem alguma relevância? Olha, eu digo mais e vou além, com certeza, porque não conhecemos Jesus. Jesus nasce e vem pela boca de outras pessoas. Quando nós ouvimos falar sobre Jesus, você pode perceber, nós ouvimos de terceiros, de pastor, de padre, de outras pessoas. E aí esse Jesus que chega para nós, ainda quando nós somos crianças, né? Não é mais ou menos por ali, naquela idade da catequese, dos encontros da igreja. Quando Jesus chega para nós, ele chega tão contaminado de crenças, de valores, de religião, de limitação, de preconceito, que nós já rejeitamos esse Jesus. Nós já preferimos não conhecê-lo. Jesus, ele se faz mistério, assim como a natureza. Jesus, ele governa esse planeta, ele anda sobre essa terra junto com a gente e ele se faz mistério. E como é difícil separar essa pluralidade que é Jesus. Como é difícil separar o professor, o curandeiro, o médico, o benzedor, o místico, o revolucionário, o psicólogo, o carpinteiro, o homem simples, o rei dos reis. Jesus é um personagem. Jesus, ele aparece para nós ora de um jeito, ora de outro. Jesus, ele tem a face do homem simples e tem a face do rei. Jesus, ele entra dentro da nossa necessidade, ele perpassa a nossa dor. Como é difícil saber quem é Jesus no meio de tanta toxicidade, no meio de tanto preconceito. Jesus, que era um ser tão inclusivo, que incluía mulheres, que dava a voz para as mulheres, numa época que as mulheres não podiam falar, elas não poderiam falar, elas não poderiam se expressar. Jesus dava a voz para elas e ouvia o que elas tinham a dizer. Jesus, tão inclusivo na sua oratória, falava de uma forma que todos pudessem ouvir. Usava provérbios, usava histórias para atingir todo o povo de Jerusalém. Jesus, que andava com as prostitutas, que andava com os cobradores de impostos. Que homem é esse tão simples e que brilhou tanto e que brilha até hoje nas nossas vidas? Que homem é esse? Será que a gente já não se deparou com Jesus em algum momento na nossa vida e nós não nos reconheceu?
Bem, eu sou professora de história e eu, como vim da história, Jesus para mim era apenas um ser histórico. Eu não conhecia Jesus. O Jesus místico, o Jesus espiritual, o Jesus da transformação, eu não conhecia. Eu conhecia o Jesus da história, que foi um homem que passou na Terra, que andou pela Palestina no século I, né? E que fez história, que deu o que falar, tanto que parou na cruz. Dizem que Jesus parou na cruz porque ele não foi compreendido. É o contrário. Jesus para na cruz porque foi compreendido até demais e precisava ser calado. Estava incomodando demais e precisava ser morto. Precisava ser morto, porque senão ia causar mais problemas. Para mim ele era apenas um ser histórico, mas conforme eu fui andando na minha trajetória espiritual, não teve como não encontrar Jesus. Em um determinado momento, Jesus se apresenta para mim. E aí que está a grande curiosidade, porque Jesus se apresenta para mim. Eu não conhecia Jesus, mas Jesus me conhecia. O olhar de Jesus para mim naquela noite é de alguém que me conhecia de uma forma inigualável. Jesus sabia com quem ele estava falando. Com Jesus nós não temos máscaras, nós não conseguimos usar máscaras. Jesus olha dentro de nós, lê a nossa alma. Jesus se apresenta para mim como um espírito amigo, como alguém que vale a pena conhecer. Jesus diz para mim: você está aqui, você gosta dessas coisas, você é muito cheia de espiritualidade, você é muito mística. Existem muitos caminhos que você já trilhou, mas falta um caminho que é o meu. Dizem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, é verdade, mas eu sou um dos caminhos. Eu não sou o único caminho, eu sou um dos caminhos. E um caminho que vale a pena conhecer. Então veja a humildade de Jesus. Naquela noite que Jesus se apresenta em um trabalho de ayahuasca, ele se apresenta para mim e ele vem com essa humildade, que ele é um dos caminhos. Eu não preciso negar a minha fé ou negar outros caminhos que eu estava seguindo. Não precisava disso. Eu só precisava conhecê-lo. Ele é um dos caminhos que vale a pena conhecer. Então aí você vê a inclusão de Jesus na fé, na religiosidade. Jesus é o cara, Jesus é o rei da humildade. Eu fiquei embasbacada e o olhar de Jesus era um olhar de quem me conhecia. Jesus ele é o espírito da criança que nos rodeia para que a gente possa brincar, para que a gente possa soltar. Guimarães Rosa dizia: a felicidade é um momento que eu me distraio. Jesus é esse momento. É esse momento fora do tempo. Quando nós falamos de Jesus, quando nós estudamos sobre Jesus, é como se nós entrássemos numa fenda do tempo. Jesus nos apresenta o eterno. Quem caminha com Jesus não tem nem o passado nem o futuro, tem o eterno. Jesus é aquele que supera a morte. Jesus é aquele que renasce da morte. Jesus já começa sendo um grande mestre, porque foi o único que ressuscitou. Muitos nascem, muitos morrem, mas poucos ressuscitam. Jesus retorna da morte para nos ensinar que a vida é eterna. Jesus é o dono da eternidade, é o dono da imortalidade.
Só Jesus tem a vida e a morte nas mãos. Quem anda com Jesus não teme a morte e não pensa na morte. Tem aquela história do homem que ia seguir Jesus e no dia que ele ia seguir viagem com Jesus, o pai dele morre. E ele fala: Jesus, posso enterrar o meu pai? E Jesus diz: não, filha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Isso não é mais para você. A partir do momento que você caminha comigo, você caminha no eterno. Você não se prende mais a isso. Esse é o Jesus que me encantou. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que eu comungo. O Jesus da eternidade. O que nós podemos aprender com Jesus? Nós podemos aprender com Jesus a enfrentar desafios. Jesus era um grande ser cheio de coragem, que enfrentou todos os desafios que um ser humano que pisa na terra enfrenta. O que podemos aprender com Jesus? A entender que não se pode fugir do destino. Quem tem um destino tem que seguir. Jesus tinha o destino de morrer na cruz. Ele teve que seguir. Quem verdadeiramente somos só poderá ser revelado na morte. Aquilo que somos só pode ser revelado com a sombra da morte. Jesus se torna Jesus no momento que morre. Até então ele era um homem que falava nas ruas da Galileia. Mas Jesus se torna quem ele se torna, o Jesus Cristo histórico, que divide o tempo entre antes e depois, no momento da morte. Então, existem buscas na vida, na nossa vida, que não vamos encontrar. Só vamos encontrar no momento da morte. Jesus nos ensina isso, tá? É que o medo é do ser humano. O medo faz parte do ser humano e que devemos enfrentá-lo. Quando Jesus vai ser crucificado, quando ele vai ser pego pelo Império Romano, né? Por Pôncio Pilatos, ali ele vai para o jardim de Getsêmani e ele chora. Ele sua sangue. Quando você vai suar sangue, a medicina já diz, é porque você está com muito medo. Jesus sua sangue. Então o medo faz parte do ser humano. Você está na carne e você vai sentir medo. Que nada é maior do que a nossa missão. Nada pode ser maior do que a nossa missão. Que tudo passa e só o amor fica. Jesus veio para nos ensinar o amor. Enquanto estávamos lutando pela sobrevivência, aqui nesses 3 chakras básicos, Jesus sobe para o cardíaco e nos ensina o amor, nos ensina a abrir a nossa vida para o amor. Jesus foi o amor encarnado na terra. Deus, ao criar o mundo, disse: eu sou, e assim criou tudo que há. Jesus, ao atravessar o mundo, disse: eu amo, e assim amou tudo que há. O amor é a manutenção das obras que ficam para nós. Quando você ama aquilo que está aqui, aquilo que fica, é porque você está valorizando algo maior, você está valorizando aquilo que foi deixado. As obras do nosso Pai. Jesus é desafio. Não espere apenas flores de Jesus. Jesus quer que você seja feliz. Então ele vai te desafiar. Você pode ter certeza que ele vai te desafiar. Jesus nos convida a brilhar. Jesus, quando andava nas ruas da Galileia e via alguém murcho, triste, Jesus se aproximava e dizia: por que você não deixa a sua luz brilhar? Deixa a sua luz brilhar. E a pessoa não entendia nada, porque ela estava escura. Mas Jesus, que nos conhece, via lá dentro aquela chama sagrada. E ele nos convidava: deixa a sua luz brilhar. Só que por trás do brilho existe a sombra.
E é na sombra que mora a noite escura da nossa alma. É onde a nossa alma geme, a nossa alma sua. Como eu falei, Jesus é desafio. Jesus vai te desafiar a olhar para essa sombra. Porque para você brilhar, tem que passar pela sombra. Ninguém entra e nada sai sem passar pela lua, já dizia a astrologia e a teosofia. Jesus diz o mesmo. Você não vai brilhar se você não encarar a sua sombra de frente. E é justamente aquela pessoa que tem a coragem de passar pela noite escura da alma, é justamente a pessoa que vai ouvir os passos do Mestre. Jesus chega para nós na primeira estrela da manhã. Jesus encarna no primeiro pássaro. Jesus é essa luz que vem nos despertar assim que os primeiros raios surgem na manhã. Jesus é a força da manhã. Jesus é a luz de Deus na terra. E está para quem consegue ouvir. Porque enxergar, quase ninguém pode enxergar a Deus. Nem a Deus e nem a Cristo. Paulo teve contato com Deus e quase ficou cego. Então, nos limitemos a ouvir a Deus, a ouvir ao Mestre Jesus. E Ele nos fala. Ele nos fala bem cedo para aquele que quer despertar para a vida. Jesus, sendo grande xamã, e agora eu estou falando de xamanismo, eu estou falando de força da floresta. Sim, eu estou falando de força da floresta. Jesus é o grande xamã. Jesus é o grande curador do planeta Terra. E Jesus, ele está mais do que desperto. Jesus está mais do que desperto nos tempos de hoje. Jesus está aí. Jesus está aí. Dentro de você. Jesus está do seu lado. Jesus anda com você. Nas esquinas da vida. Jesus não vai voltar. Porque ele nunca foi embora. Jesus está aqui. Está para quem tem ouvidos para ouvir. Jesus jamais vai aparecer em templos de pedra. Jesus jamais vai despertar em edifícios externos. Jesus só pode despertar em templos internos. Jesus é o nosso xamã interior. Jesus, ele está dentro do nosso coração. Jesus está nessa câmara secreta que é o nosso coração. Essa câmara de mistérios. Jesus está para quem quiser encontrá-lo e partilhar essa missão com ele. Que tá difícil. Tá difícil. O compartilhamento da palavra está cada vez mais difícil. Mas Jesus tem braço para quem quiser seguir. Jesus tem caminho para quem quiser passar. Esse foi o episódio de hoje da Semana dos Mestres. E hoje foi um Mestre Jesus. O Mestre Jesus que eu espero que brilhe muito dentro de você. Que ele te visite. Que ele te encontre nas moradas do seu ser. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai olhar para os mistérios de Cristo com outros olhos, assim como um dia eu olhei. Foi um prazer. Acompanhe amanhã o próximo episódio, um novo mestre que nós vamos desvendar e vamos partilhar dos melhores ensinamentos. Gratidão. Arro.